E aí, turma, falar do TRBL11, o relatório deles aqui, é um fundo que ou vai dar uma baita guinada positiva aí para os cotistas e vai dar um bom resultado aí para quem entrar no fundo agora, porque ele está bem descontado, né? E se der certo aí essa questão com os correios, tudo que o fundo tem para ganhar, TRBL11 e os cotistas aqui podem botar uma bolada no bolso, literalmente, né? Então vamos dar uma olhada no relatório e eu já vou falar mais o porquê que eu estou mencionando isso no início do relatório. Lembrando também, né, para quem quer comprar o meu relatório, aquele relatório dos 26 FIs, ele está aqui na descrição desse vídeo aqui e também na do canal, né? Você não quer se incomodar, quer montar tua carteira de investimento em fundo imobiliário de forma fácil, de acordo com o teu perfil. É um relatório bem completo, já falei diversas vezes dele aqui, então se você ainda não conhece, deixa eu só te mostrar rapidinho aqui, né? Esse relatório aqui, os 26 FIs para se ter em carteira, tá? Um relatório bem completinho, redondo, para você montar e não se incomodar. E ele tem atualizações. Quando eu faço atualizações aqui, seja adicionando talvez mais um fundo que eu acho interessante, retirando, algo muito difícil de retirar, porque a ideia é de fato por longo prazo, mas pode acontecer principalmente da papelada e piorar a situação. E aí eu faço alterações e eu informo, né? E na seção atualização é um menuzinho ali que você vai seguindo e você vai acompanhando. Bem fácil de ler, tá? E custa R$ 29,90, você paga uma vez e baixa sempre as atualizações, tá bom? Do TRBL, 5 ativos, 188 mil metros quadrados, 10 inquilinos, uma vacância subiu, né? Com os correios, já no relatório passado foi considerada a vacância do fundo. Então, desempenho do mês. No mês de setembro, o fundo apurou uma receita de 3 milhões, e fazendo os devidos desconto, uma receita aqui de 0,27. Isso aqui é o recorrente praticamente aqui do TRBL11, tá? Isso aqui, o 0,27. Em setembro foi divulgado o pagamento de 0,60, eles têm até o fim do semestre aí, quer dizer, eu falo até o fim do semestre, nós estamos em outubro, já dia 20. Outubro, novembro, dezembro, acabou, né? Mas até lá, pelo menos, o 0,60 e dependendo das locações que fizer lá em Extrema, pode continuar pagando isso e a perspectiva, segundo a gestão, é subir. A gente vai ver isso aqui também, assim como pode cair, é óbvio, né? Aí em Contagem, lá, a situação com os Correios, né? O fundo ele tem aqui uma multa rescisória que o fundo está cobrando 306 milhões. Cara, se isso aqui vingar, se a justiça fosse rápida, país sério, o TRBL11 daria uma virada absurda, né? Em paralelo, ainda permanece ativa desde 17 do 7/25 a ação de cobrança de aluguéis e encargos vencidos em dezembro 24 a agosto 25. Mais 19 milhões aqui. Vamos ver, tá correndo lá, agora é seguir acompanhando essa questão. Comercialização, então, ali do ativo em Extrema. O imóvel de Contagem dispõe da nave principal, área de apoio e amplo pátio de manobras. A estratégia inicial prevê uma divisão de 4 módulos, que é bem melhor do que tu locar o imóvel inteiro novamente só para um locatário, com áreas mínimas aqui de 10 mil metros quadrados. Né? Divisórias, infraestrutura compartilhada, adequações técnicas, regulatórias e de segurança são estimados gastos aqui para fazer ali dentro todas essas mudanças em torno de 6 a 7 milhões, que, segundo a gestão, é um valor suportado aqui pelo caixa atual do fundo. A empresa ela informou também que já teve algumas visitas ali dentro, visitas iniciais, né, tratativas preliminares, onde a empresa 1 está de olho em 20 mil metros quadrados, a empresa 2 em 12 e aqui a empresa 3 mais em 12, né, somando 43 mil metros quadrados, um pouquinho mais que esses 40 mil aqui dividido em 4 partes. Né? Então vamos ver, não tem nada certo ainda. Aqui eles trazem as últimas locações na região metropolitana de BH, empreendimento em HGLG Betim, Business Park, CL de CT, em Quintas Contagem. Então, como é que foi locado, para quem locou, quantos metros quadrados locaram, né? Então a gente vê que é mais ou menos próximo a ideia deles, né? Aqui um pouquinho mais, mas aqui também, né? Mas fica ali, né? 18, 20, eles querem locar aqui para 20, 12, 12, então fica muito próximo disso aí. Estimamos que a alocação das áreas seja concluída em até 12 meses, preservando as premissas do resultado. O impacto das locações no resultado do fundo dependerá do tipo de locação, se será modular ou não, vão dividir, não vão dividir, das condições comerciais. Aí sempre vai vir, né? Assim, quem estiver alocando ali sabe da situação do TRBL11. Quer dizer, se souber da situação do TRBL11, que também não é o fim do mundo, né? Se a gente olhar depois mais abaixo, a gente vai ver o caixa, o que tem para receber, o que tem para pagar. Não é o fim do mundo, não é uma coisa desesperadora para o TRBL.
mas teria um poderzinho certo de barganha, né? Mas então vamos lá. Do ritmo de locação, progressão da absorção da área, a projeção de distribuição do fundo na faixa de 0,60 por cota até o fim do semestre não incorpora as receitas de locação então desse ativo contágio, como eu falei acima, né? Então tem obras aqui, o que eles já gastaram de melhorias, tudo já foi falado no outro relatório do mês anterior. O resultado recorrente do fundo é 0,27, que é o que eu passei ali em cima, era 0,26, né? As parcelas extraordinárias da venda do Rio de Janeiro, já explicadas anteriormente, representam aqui 0,41 cota mês. O fundo ainda tem para receber parcelas pela venda lá do imóvel. Entre as projeções para 25, que afetam o resultado do fundo, existe ainda uma despesa extraordinária do pagamento de correção da última parcela de aquisição do Guarulhos, e é prevista para outubro, cujo valor médio estimado é em 0,05 cota. Para 26, aí a gente vai começar a olhar aqui a situação de distribuição para 26, se tudo ocorrer como a gestão espera. Além do recorrente, que tem contratos atualizados ao longo do tempo, a contribuição das parcelas extraordinárias da venda do Rio de Janeiro, já mencionadas ao longo de todo 2026. O fundo ele tem mais 100 milhões ainda a receber ali, tá? As parcelas são ainda corrigidas aí pelo CDI mais 2, considerando a possibilidade de novas locações e redução de custos de vacância, já que o imóvel vago gera custo, obviamente, para o fundo, né? Vislumbramos um impacto de cerca de 0,25 cota mês, com locação total e condições comerciais alvo consideradas atualmente, ou seja, em um cenário bem conservador, sem locações novas em Contagem, o resultado é de cerca de 0,86 cota mês, num cenário otimista, com área toda alocada de 1,08. Certo? Obviamente sem fazer os devidos descontos aqui, né? Então, para 2026, aqui a gente tem uma tabelinha, né? Receita contratada, 0,41, 0,43. Aí a venda aqui, né? Que é o grande aqui entrando, né? 0,55, a venda do Duque de Caxias. Então, a receita financeira vai render um pouquinho menos, né? Caixa saindo, perdendo dinheiro ali para pagar as obrigações que tem para pagar. Despesas de juros de CRI, 0,08. Então, o resultado 0,81, o resultado potencial com contagem mais 0,21 indo a 1,08. Certo? Então essa perspectiva inicial ali do TRBL11. E aí como é que está a situação aqui? A gente vê aqui que o fundo ele tem um acumulado no ano aqui de 1,55 cota. Como é que está a situação da alavancagem do fundo aqui, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu passar aqui, né? A composição do patrimônio líquido. Então a gente vê aqui que 51 milhões renda fixa mais caixa, 4 milhões ainda a receber, 143 milhões em cotas de sociedade, né? Que não adianta botar isso aqui como se fosse algo que, sei lá, o fundo vai gerar dinheiro para isso aqui, porque não vai. Aí tem mais aqui 174 milhões, sendo que desse montante, 104 são contas a receber por venda de imóveis, certo? E mais 30 e pouquinhos milhões outras receitas, que lá no informe mensal considera como outras receitas que está trazendo. Então o fundo ele tem um total aqui ainda de 174 milhões. Então a gente olha para a dívida aqui do fundo de 190, mais outros aqui a pagar de 9. A gente vê que a situação não é o fim do mundo aqui para o TRBL11, né, com a saída dos Correios. Eu até deixei aqui, né, em destaque, só para lembrar de falar, reforçar, entrando de fato esse dinheiro, imaginar ali que, obviamente, isso não vai entrar à vista, e eu estou muito confiante de que o TRBL ele vai ganhar na Justiça dos Correios essa questão da rescisão ali, porque se não ganhar, eu diria assim, um complicado para todos os outros contratos atípicos que nós temos. Então não faz sentido, né? A gente sabe que o Correio saiu lá de forma irresponsável, tá falido, tá quebrado, e aí eles caíram fora, né? Tanto é que locaram logo em seguida um imóvel para o BRCO, contrato de 5 anos. Então, assim, eles precisavam do imóvel na região e caíram fora aqui, né? Então não faz sentido. Eu acredito muito que o TRBL vai ganhar. E se ganhar, vai vir parcelado por muitos anos, provavelmente, esse pagamento. E aí a cota aqui do TRBL11, caso isso aconteça, deve disparar bastante, né? Acredito eu que isso aconteça, porque aí vem um extraordinário, mas por muito tempo, né? Vai vir por muito tempo mesmo. Então vamos seguir acompanhando essa questão. Jader, então vale a pena entrar no fundo imobiliário assim, nessa situação? Depende. Se você é um especulador, eu não recomendo nada aqui, né? Se você é um especulador, pode ser uma boa, né? Conforme a gente vai acompanhando os meses, uma resolução a mais aqui ou ali, em relação a esse contrato com os Correios, pode ser ali que, né, imagina um fevereiro do ano que vem, sai a notícia do seguinte:
Correios e TRBL se acertam na justiça. Correios vai pagar 290 milhões, ganhou um desconto dos contratos, né? Ou que seja 250 milhões, que seria um desconto muito mais alto e absurdo dar tanto desconto. Mas é só um exemplo, 250 milhões. E o parcelamento será aqui em 10 anos. Né? E aí o TRBL vem lá e anuncia, né? Dividendo vai subir para tanto. Certo? Então, assim, sobe, né? A cota sobe. Vamos seguir acompanhando. Claro que, como o fundo está se rebolando aqui, né? Fez vendas de imóveis aqui para pagar as obrigações que ele tem, é um dinheiro para o fundo também pegar e comprar outros imóveis, obviamente, né? Para diversificar aqui o portfólio do fundo. Eu estou fazendo muita suposição, não adianta, tem que deixar acontecer para a gente ver aí o cenário que acontece. Nós temos um cenário desafiador, Selic em alta, então assim, para 2027 a gente espera quem assumir esse país, seja a base, seja um presidente, seja o nosso Congresso, o nosso Senado, que venha com mais vontade de ter responsabilidade, né? Vale para qualquer político. Não caiam nessa pilha de direita, esquerda, aquilo é meio... Esquece. Responsabilidade. A gente precisa ter responsabilidade com as nossas finanças. Por que os caras lá não vão ter, não precisam ter responsabilidade com o dinheiro de impostos para pagar dívidas, etc. Né? Então tem que ter. Né? Então a gente espera que 2027, aí, independente de vai ficar atual, vai entrar um novo, que, poxa, vem alguém que queira ter, ou mudar, né, a ideia sobre responsabilidade. Né? O Brasil com a Selic tão alta assim, de repente ficar ali nos 2 dígitos acima por mais 3, 4 anos, olha, vai ser bem complicado, eu acho, tá? Mas eu não estou aqui para falar de política, eu estou dando dados econômicos e aí que afetam automaticamente os fundos imobiliários, possíveis compradores de imóveis ou vendedores, etc, etc, né? Outro problema aqui do TRBL, agora é um problema que mais que dá para resolver com o fundo crescendo, é isso aqui, né? É uma concentração de receita em todos os imóveis, certo? Aqui que tem 59% de receita, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, né? 5 locatários, 1, 2, 3, 4, 5 locatários, aqui temos 2, então as 3, né? Então, assim, o fundo ele tem uma boa concentração, né? Aqui não tem ninguém nesse momento e vai ser dividido em 4 módulos, então teria que, vamos ver só, aqui tá vago, né? 100%, 1, 2, 5 aqui, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 locatários, mais 4 seriam 14 locatários. É pouca coisa, né? O fundo ele precisa melhorar isso aqui, né? Eu ainda acho que o TRBL talvez seja incorporado por outro fundo. Não no curto prazo, porque primeiro vai ter que resolver a situação com os Correios. Né? Nenhum fundo vai incorporar um outro fundo que é o TRBL 11 com essa briga ali com os imóveis dos Correios, com a alavancagem que tem para pagar, mesmo que tenha ali uma boa parte em grana para receber de caixa, né? Eu acho que assim, não vai assumir. Mas se o fundo também não conseguir crescer, depois que resolve a situação, eu acho que vai ficando para trás, né? Um logístico que vai ficando para trás. Tem imóvel aqui interessante, tem imóvel aqui não tão interessante. Acho que esse Feira de Santana aqui, ele não tem nada de interessante, né? É um imóvel antigo, né? A localização, obviamente, lá é que tem que verificar, mas é um imóvel bem antigo. Então, assim, é o tipo de imóvel que a Ambev gosta de locar, que é um galpãozinho lá para guardar o estoque deles, né? Mas, sinceramente, é o tipo de imóvel que não gera tanto valor assim, pensando também em valorização, né? Aqui nós temos os contratos. A gente vê que 20% dos contratos vão vencer em 2020. Então nós temos aqui um contrato aqui, mais um contrato aqui. São os 2 contratos que vão vencer aqui, né? 3 contratos. A Ambev, inclusive, vence também, né? E aí a gente pega a Ambev aqui, ó. A Ambev é a única locatária desse imóvel, né? Então imagina a Ambev sair, mais 14% da receita lá em 2027 que sai. Esse é o problema que o TRBL ele precisa resolver, né? Senão é delicado aqui para o fundo, né? Aqui tem as outras informações do fundo, e aqui o cronograma. Então, pelo cronograma atual aqui de amortização, né, a gente vê que tá, o fundo tem ali os 55 em caixa, logicamente ele tem algumas coisinhas que ele ainda precisa usar, mas ele tem para 2026 para receber daquela venda que ele fez recentemente. Então, assim, ele vai se resolvendo por um períodozinho aqui, até aqui, eu acredito, bem tranquilamente, né? Ele vai se resolvendo aqui. Só que o ideal é receber essa grana dos Correios para não ficar muito para trás, né? Porque o fundo ele precisa acompanhar os pares, porque senão ficou para trás, já era, né? O fundo dificilmente cresce, tá? Então é isso que a gente tinha para falar do TRBL 11. Se é cotista do TRBL 11, se for cotista, é uma coisa que eu sempre vou começar a perguntar para vocês também.
Comenta aqui nos comentários se é cotista, se não é. Participe, interagem aqui também do vídeo, tá bom?